Gente, a autossabotagem, ela tá na nossa vida desde o momento em que a gente começa a construir a nossa persona, né? Vamos falar assim. Quando a gente começa a desenvolver a nossa personalidade, que a gente começa a nos construir como pessoas, lá criança ainda com os pais, a gente aqui meio se descobre na autossabotagem. A gente meio que vai permeando esse lugar sem nenhuma sombra de dúvida, né? A gente, dentro da autossabotagem, a gente sempre acha que não está fazendo isso. A gente sempre acha que tá tudo bem, que a gente está fazendo o melhor que a gente pode fazer por nós. Mas a gente esquece que a gente está tão envolvido com tantas coisas externas e com tantas crenças que a gente tem, que a gente nem se percebe sabotando, né? Então a gente deixa, a autossabotagem ela não está ligada só com deixar de fazer as coisas. Ela está ligada também com a questão de não querer identificar o que precisa ser feito. Porque muitas vezes a gente deixa realmente as coisas para depois porque a gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo. A gente divide o nosso tempo em 1000 possibilidades, em 1000 lugares, em várias situações. Mas a autossabotagem não está ligada só com isso. A autossabotagem está ligada também com aquilo que a gente não quer ver, com aquilo que a gente não quer resolver, com aquilo que a gente não quer decidir, com aquilo que a gente não quer fazer no movimento de construção da gente. Então, a gente vai deixando para trás várias decisões, vários movimentos que a gente tem que ter, que a gente tem que fazer para depois, né? Então, não está só em desmarcar compromisso, em não ir para academia, em não estar com as pessoas. Não está só nesse lugar. Está naquelas decisões que a gente tem que tomar. Quando que eu vou cuidar de mim? Quando que eu vou olhar para mim? Quando que eu vou realmente assumir que eu tenho esse sentimento, aquele sentimento? Quando eu realmente vou entender que eu posso me sentir segura aqui e me sentir insegura e tá tudo bem? A autossabotagem está ligada com todas as questões, não é só com deixar de fazer, mas é com deixar de ser, né? Principalmente, eu acho. Acho que ela começa aí, quando a gente constrói essa ideia de que a gente pode deixar a gente para depois. Eu posso deixar eu para depois, tá tudo certo. Só que a gente esquece que a gente vai para a vida só com a gente. Só. E se a gente deixa a gente para depois, a gente vai para a vida com o quê? Exatamente. Né? Se eu não respondo a nenhuma necessidade minha, nenhuma questão que eu precise, eu vou para a vida com o quê? Eu vou vazia. Vou. E certamente vai ter um monte de questões acontecendo na minha vida que eu não vou dar conta. Que eu tô vazia, tô sem eu, tô na vida, mas tô sem eu. Exatamente. Essa acho que é a pior, acho que é a mais séria das autossabotagens, é esse lugar, que é o lugar de estar sem você. E sabe, Dá, trazendo um pouquinho, diante de tudo que você falou, frente a isso, trazendo um pouquinho do pensamento sistêmico relacionado a todos esses pontos que você trouxe, a gente tem que tomar consciência de que toda demora nos resultados, ela busca uma espera sobre algo. E o que nós estamos esperando, né? Porque, assim, a autossabotagem, você viu aí de tudo que a Dá falou, impede a gente de chegar em algum resultado. Então, assim, eu sei que eu quero montar um curso online, mas eu me auto-saboto o tempo inteiro porque, talvez não é o momento, eu coloco outras prioridades, mas no fundo, eu sei que eu quero lançar um curso online. Mas aí eu coloco a culpa na parte de marketing, que eu não tenho habilidade para isso, que eu não vou conseguir. Então, começo a encontrar várias desculpas, porque, na verdade, eu estou esperando algo e muitas vezes o que a gente está esperando é uma permissão do nosso sistema para que a gente possa dar os passos que a gente precisa em direção ao que a gente quer. Amiga, não é arroz. É arroz. É arroz. É arroz. Deixa eu arrumar. A brincadeira interna, gente. Brincadeira interna. Arroz. Arrumar. Camila, beijinho.
Então, assim, a gente fica o tempo inteiro esperando algo. É como se nós estivéssemos esperando uma permissão. Então, o que você ainda espera dos seus pais? Será que você está presa em algo que você ainda não conseguiu sentir a força, sentir o que você pode, né? Quando você olha para os seus pais, qual a condição que eles estão, que eles viveram, quais foram as dores, para que você se coloque nessa condição de eu também, de uma maneira inconsciente, tá, gente? Isso acontece de uma maneira muito inconsciente. Também não posso. Eu posso ir até aqui. Então, assim, eu consigo, eu tenho permissão para tentar, mas eu não tenho permissão para conseguir. Então, eu fico o tempo inteiro tentando algo, mas eu não tenho permissão para conseguir. Muita gente, né? A gente tem, hoje quando a gente entra na internet, tem uma enxurrada de informações sobre a terapia sistêmica, né? Sobre esse mundo. Sim. Mas muita gente não conhece. E quando a Ana fala isso, me remete muito a um lugar que eu estive sem perceber que eu estava durante muito tempo da minha vida, que era uma repetição não de comportamento, mas de história. Então, assim, dentro da minha história, da minha família, a gente nunca se permitiu vencer a nada. A gente nunca venceu nada. A gente lutava, todo mundo com as suas dificuldades, com a sua vida, com a sua história. E eu não entendia muito bem isso. Eu falava, gente, mas que diacho isso? Eu só sabia que eu precisava sair daquele ciclo, precisava sair daquele lugar. Eu precisava sair daquele movimento, que era um movimento de autodestruição, de tristeza, de dor, de escassez, de dúvida, de se sentir autossuficiente. Era um misto, né? Porque é a história da minha família, é a história da minha ancestralidade, né? De muita dor, de muita dívida, de muito tudo. E num determinado momento da minha vida, construindo essa pessoa que eu sou hoje, e ainda em construção aqui, ainda tenho muito ainda que viver e aprender e construir em mim, eu cheguei nesse lugar de me perguntar. Eu falei, gente, eu preciso sair desse lugar, não quero mais esse lugar aqui, não. Não quero. Quando eu cheguei nesse lugar de pergunta e de questionamento da minha vida, eu entendi que era o que eu estava me sabotando. E o que era a autossabotagem? No meu dia a dia, nas coisas, nas menores coisinhas, assim. Na academia que eu não queria fazer, no livro que eu não queria ler, na sede que a minha alma tinha de querer aprender as coisas, eu não tinha estímulo para ir, eu não tinha força para ir, eu não conseguia ir. Nesse lugar, eu entendi que tudo estava ligado com o que a Ana acabou de falar. Que eu estava sendo fiel, extremamente fiel ao meu sistema, à minha ancestralidade. E aí eu fiz uma série de trabalhos, e continuo fazendo, para me desligar deste lugar, né? Então, muitas vezes hoje, quando eu me percebo me auto-sabotando em coisas que eu quero muito e que eu desejo, tanto da minha construção interna quanto da minha construção externa, eu me pergunto, a quem que eu estou sendo fiel? Eu me pergunto, faço essa pergunta. A quem você ainda está sendo fiel? Por que você ainda está nesse lugar? Por que você não dá um passo para você? Para você, por você. E, consequentemente, por todos que estão aqui. Por todos que passaram, né? Que fazem, que compõem a minha história. E aí, isso me movimenta, isso me leva. Isso me faz ter mais consciência do quanto eu me saboto. E aí, eu não posso esquecer que, além dessa questão sistêmica, né, desse olhar sistêmico, tem também a nossa condição mental. A nossa mente, ela tem uma força absurda e inacreditável de criar histórias, de formar crenças, de construir caminhos, lugares, formas. A neurociência está aí explicando para a gente a todo momento, não é balela, não não é good vibes. Não, não é, gente. É realidade. A nossa mente, ela tem o poder de construir o que a gente precisa para nós. E tudo na nossa vida tem que ser hábito. A gente tem que criar hábito. Assim como eu tenho o hábito de procrastinar todos os dias, eu posso criar o hábito de ficar ativa, de sair da procrastinação. E assim sucessivamente para todas as áreas da nossa vida. A gente consegue, a gente dá conta. A gente precisa entender primeiro por que a gente se auto-sabota. Em que lugar que está essa crença de dor ou de não poder. Se é lá no que é sistêmico, se é na fonte da minha história. Aonde que está? Como é que eu faço para sair desse lugar? Né? A Ana colocou, nós somos mais leais
do que livres. E realmente somos. Nós somos muito mais leais do que livres, em vários aspectos. Às vezes a gente fala assim, eu conheço pessoas que falam assim para mim, assim, Ana, nossa, mas está falando aí de constelação, terapia sistêmica, eu não estou nem aí com a minha família. Nem sei quem são, não lembro. Mas ele não se dá conta que ele não sabe quem são, ele não tem consciência. Mas ele está numa lealdade cega. E ele está entregando tudo que ele pode para aquele sistema dele, tudo que ele dá conta de entregar. Ele não percebe que ele não sai desse lugar. Então, a gente pode, sim, ser leal, tendo como direcionamento a nossa vida, o nosso hoje, né? Eu acho que é possível isso. Eu posso ser leal ao meu sistema dentro do que eu quero fazer, do que eu preciso fazer para mim, rompendo algumas estruturas e algumas dores, trazendo um novo olhar para tudo isso, né? Mas se eu estou dentro da crença de que eu não posso muitas coisas aqui na minha mente, toda a minha vontade, que faz parte do meu ser, que é ir em busca dessas mudanças, não vai ter força para ir. Então, eu preciso sempre lembrar que, para a gente estar neste lugar aqui, realizando as coisas que a gente precisa alinhar corpo, mente e espírito. Precisa estar junto. Eu não posso ter uma coisa e não ter outra. O que eu penso, o que eu sinto, o que eu sou, tem que andar junto, tem que ser uma coisa só. Porque senão eu não consigo sair do lugar. Eu fico aqui, parado.